Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vos encontrais. Então, eu gostaria aqui de hoje refutar brevemente uma parte do livro do Norman Geisler sobre a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15:44. O corpo ressurreto é material ou não material? Então ele fala ali, Paulo declara que o corpo ressurreto é um corpo espiritual, mas um corpo espiritual não é material, ele mesmo admite. Entretanto, outra parte da Bíblia declara que o corpo ressurreto de Jesus era feito de carne e ossos. Lembrando que esse corpo ressurreto aqui, que ele se baseia para dizer, na verdade é um corpo materializado. A materialização é quando um ser espiritual, por exemplo um anjo, que é um espírito, por conhecer e ter poder sobre as leis físicas, ele assume um corpo físico. Isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento, quando os anjos se materializavam, assumiam corpos físicos para ter contato com humanos. Que foi o caso dos anjos que chegaram a Abraão. Eram anjos. Chegaram até Abraão, comeram com Abraão, conversaram com Abraão. Então, quando Jesus ressuscitou, ele se materializou perante os seus discípulos, atravessou portas fechadas, paredes, e se materializou perante eles, apareceu do nada. Assim, os discípulos podiam tocar em Jesus e ver que ele tinha carne e ossos. Que naquele momento, naquela ocasião, ele não era um espírito, mas ele era algo material, pois ele estava materializado. Depois dessa aparição, o próprio Jesus simplesmente desapareceu ou assumiu de volta a sua forma espiritual. A leitura segue. Um corpo espiritual, diz Norman Geisler, é um corpo imortal, não um corpo imaterial. Um corpo espiritual é aquele que é dominado pelo espírito, não um corpo desprovido de matéria. Olha que absurdo. Ele não percebe que ele está inferindo que Jesus, antes de morrer, tinha um corpo governado pela carne. Olha que absurdo. Se Jesus ressuscitou no espírito, foi levantado no espírito, isso significa não que a pessoa tenha um corpo espiritual, mas que a pessoa passa a ser guiada pelo espírito. Então quer dizer que antes de Jesus morrer, ele era guiado pela carne. Olha o absurdo de dizer isso de Jesus Cristo. Mas é essa a inferência daquilo que ele está argumentando. A pessoa não percebe nem a inferência daquilo que ela diz. A palavra grega pneumatikos, nessa passagem traduzida como espiritual, significa um corpo dirigido pelo espírito, em oposição ao que está sob o domínio da carne. Ele não é governado pela carne, que perece, mas pelo espírito que permanece. Assim, corpo espiritual não significa corpo imaterial e invisível, mas imortal e imperecível. Que absurdo. Isso é claro em vista dos seguintes fatos. Primeiro, observe o paralelismo mencionado por Paulo. Aí ele fala ali, terrestre, celestial, corruptível, incorruptível, fraco, poderoso, mortal, imortal, natural, sobrenatural. Seguindo a leitura. Todo o contexto indica que espiritual, ou pneumatikos, poderia ser traduzido por sobrenatural, em contraste com natural. Isso fica claro pelos paralelos de corruptível e incorruptível, mortal e imortal. Nada a ver. Esses paralelos não indicam nada quanto ao corpo de Jesus ou corpo dos ressuscitados para a vida no céu ser material. Não tem nenhuma indicação disso. Isso é loucura da cabeça dessa gente que inventa umas coisas onde não existe. Seguindo a leitura. Com efeito, esta mesma palavra grega é traduzida como sobrenatural em 1 Coríntios 10:4, que fala de uma rocha sobrenatural que os seguia no deserto. Segundo, a palavra espiritual, em 1 Coríntios, refere-se a objetos materiais. Paulo fala da rocha espiritual que seguia Israel no deserto, e eles beberam da fonte espiritual. Mais embaixo ali ele diz, revela que foi uma rocha física, produzida de modo sobrenatural, da qual eles literalmente obtiveram água para beber. Seguindo a leitura, Jesus, em João 6, multiplica de maneira sobrenatural a quantidade de pães de modo a alimentar 5.000 pessoas. Então ele fala ali que o pão é espiritual, mas é físico, seguindo mais abaixo. Além disso, quando Paulo falou sobre um homem espiritual, obviamente não estava se referindo a alguém que fosse visível, imaterial, que não tivesse um corpo físico, mas sim a um homem de carne e osso cuja vida era vivida pelo poder sobrenatural e Deus e dirigida pelo Espírito. Essa tradução não está muito boa desse livro aqui. Deve ter feito no Google Tradutor. Então ele diz mais abaixo.
O corpo ressurreto pode ser chamado de corpo espiritual no mesmo sentido em que chamamos a Bíblia de livro espiritual. A despeito de sua origem e poder espirituais, tanto o corpo ressurreto quanto a Bíblia são feitos de matéria. Ok, isso é um absurdo, mas é muito fácil de refutar. Então vamos entender qual é a estrutura do argumento dele para que a gente possa mostrar o erro. Aqui ele está usando a falácia da falsa comparação. Eu vou mostrar um enxerto de um vídeo aqui que eu fiz há pouco tempo falando sobre essa falácia. Isso é uma falácia da falsa comparação. A falsa comparação se dá quando alguém alega que A tem a propriedade X e que por B ser semelhante a A, B também tem que ter a propriedade X. No entanto, A e B, nesse caso, vão diferenciar no modo como afetam a propriedade X. Por exemplo, veja a frase: o governo é como uma empresa, e assim como as empresas, deve ser flexível para obter sempre lucros maiores. Qual é o erro nisso? O erro é que você não pode comparar o governo com uma empresa privada, porque eles são diferentes quanto ao propósito. Então vejamos onde é que está a falsa comparação. Essa falsa comparação está no sentido de que ele está usando exemplos de coisas que são chamadas de espirituais, mas são terrestres. Obviamente, aquilo que é terrestre é físico. Então, tudo que é físico e terrestre, que é chamado de espiritual, não pode ser comparado com aquilo que é celestial e é chamado de espiritual. E é aí que está a falsa comparação. Por exemplo, o Salmo 104:4 diz assim: ele faz dos seus anjos espíritos. Eu não posso pegar a palavra espírito, espiritual, em referência a algo celestial e comparar com a palavra espírito, espiritual, em referência a algo terrestre e dizer que as duas têm o mesmo sentido. Isso é ridículo. Por exemplo, imagina se eu comparasse o Salmo 104:4, que fala de anjos que são espíritos, com a palavra espírito em Eclesiastes 3:21. Que fala ali, o espírito do animal. Será que a palavra espírito em referência aos anjos é o mesmo sentido da palavra espírito em referência aos animais? É claro que não. Uma coisa é celestial, outra coisa é terrestre. Então, para que se dê uma nova interpretação ao que Paulo disse de corpo espiritual celestial, a pessoa teria que mostrar passagens bíblicas onde seres físicos celestiais são chamados de espirituais. Porque aí nós temos a comparação exata. Então, é óbvio que tudo aquilo que se fala na Terra que é físico e que se diz daquilo que é físico espiritual não é em sentido literal, não é em sentido do corpo espiritual ou imaterial, porque é físico. Portanto, essa refutação aqui que ele propôs é débil, é completamente sem sentido, é incompleta. Ele propôs aqui nada além de uma reinterpretação anêmica. Os contrastes que Paulo faz entre perecível e imperecível, isso em nada, mas em absolutamente nada, sequer indica que seja algo físico. Os contrastes que Paulo faz entre glorificado e não glorificado, em nada, absolutamente em nada, indicariam algo que é físico, porém glorificado e imortal. De forma alguma. Ao contrário, as explicações e comparações que o apóstolo Paulo faz indicam justamente que é algo imaterial. E eu vou mostrar por quê. Veja aqui 1 Coríntios 15, versículo 47. O primeiro homem vem da terra e é feito do pó. Então ele aqui está falando que Adão é feito de pó ou matéria, solo, né? Então o que ele está dizendo? Que Adão é feito de matéria. Ele era um homem físico, né? Então ele completa: o segundo homem vem do céu. Ou seja, Jesus veio da onde? Da terra? Não, Jesus não é um ser físico. João 1,14 diz que a palavra se tornou carne. Ora, se Jesus se tornou carne, é porque ele não era carne. Ele não era um ser físico, ele era um ser espiritual. Então, em 1 Coríntios 15, 48, o apóstolo Paulo faz esse raciocínio entre Adão e Jesus. Ele diz assim: como aquele feito do pó, ou de matéria, isso é Adão, assim também são os que são feitos do pó. Nós, né? E como o celestial, Jesus, assim também são os que são celestiais. Esse contraste entre Adão ter sido feito do pó e ele ser contrastado com Jesus que vem do céu, ele só faz sentido
se for num paralelo entre material e imaterial. Do contrário, essa antítese que Paulo está fazendo aqui não faz sentido nenhum. Então aqui é mais que claro que Paulo está falando de matéria e imaterial. Paulo está dizendo, nós viemos de Adão, por isso nós somos feitos do pó, mas Jesus Cristo vem de cima e ele não é feito do pó. E a gente vai ser que nem ele. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, a ressurreição dos mortos é claramente espiritual e invisível. Outra evidência de que é invisível é de que as pessoas só viam o Jesus ressuscitado quando Jesus queria que as pessoas o vissem. Um corpo físico não pode sumir e aparecer do nada. Isso não é um corpo físico. Mas se Jesus tem um corpo espiritual, aí ele pode decidir quando ficar visível. Portanto, entender que Jesus tinha um corpo espiritual é, de longe, a melhor explicação para todas as visões que as pessoas tiveram de Jesus após a sua ressurreição. Bem, fazendo uma pausa aqui então, as pessoas às vezes me perguntam, irmão, qual é o segredo para eu dominar o raciocínio lógico assim como vocês fazem? Como eu posso ser um grande apologista? Bem, eu vou contar um segredo para vocês. Se você quer ser um grande apologista, e é por isso que as testemunhas de Jeová são grandes apologistas, a primeira coisa que você tem que entender é prestar atenção às implicações daquilo que você diz. E prestar atenção nas implicações daquilo que os outros dizem. É por isso que é tão fácil refutar um argumento da classe evangélica. Por quê? Porque eles não prestam atenção ao que eles dizem. Eles dão uma declaração e dali um pouco eles dão uma segunda declaração que contradiz a primeira, uma terceira que contradiz a segunda, que é incompatível com a primeira. Mas eles não estão nem aí para as implicações daquilo que eles dizem. Desde que a frase que eles estejam dizendo no momento pareça refutar uma ideia. Mas quando você começa a pensar a fundo nas refutações, você vê que as declarações deles são incompatíveis. E aí a gente começa a pegar as contradições deles e eles passam vergonha. E esse é o grande problema dos apologistas evangélicos. Eles não conseguem pensar nas implicações daquilo que eles falam. Diante de um argumento nosso, eles dizem a primeira coisa que vem na cabeça, só que essa coisa contradiz tudo o que eles estão dizendo ao redor. Só que eles não percebem isso. Veja só. Primeiro, Norman Geisler diz assim, um corpo espiritual é um corpo imortal, não um corpo imaterial. Aí depois ele diz assim, que o corpo ressurreto pode ser chamado de corpo espiritual no mesmo sentido que chamamos a Bíblia de livro espiritual. Cara, raciocina o seguinte, você está dizendo que a Bíblia é um livro imortal? Indestrutível, não dá para destruir a Bíblia. Se você botar no fogo, ela não queima. Pelo amor de Deus, que absurdo isso. Aí ele diz ali, homem espiritual. Ele usou isso como exemplo. Quer dizer que o homem espiritual é um homem imortal. Vejam só, a pessoa não presta atenção àquilo que ela fala. E esse é o segredo para você ser um grande apologista. Preste atenção àquilo que os outros falam. E é por isso que as testemunhas de Jeová conseguem enfrentar qualquer pensamento teológico, porque a gente presta atenção às declarações. A gente tenta encaixar logicamente todas as nossas declarações e todos os nossos conceitos. E a classe evangélica de teólogos, eles não fazem isso. Eles não estão nem aí se a declaração A vai contradizer a B e se a B vai contradizer a C. Eles não dão a mínima para isso. É por isso que os pastores que tentam nos refutar na TV, eles passam vergonha quando a gente dá uma resposta, porque a gente pega as declarações deles. E tudo que a gente precisa fazer é jogar uma contra a outra e evidenciar a contradição. É simples. Então, se eles prestassem atenção ao que eles dizem, ficaria mais difícil de refutá-los. Mas como eles não prestam atenção ao que dizem, então é fácil de fazer uma refutação. Então, só para reforçar, Paulo está fazendo um contraste nesse capítulo entre matéria e imaterial. Não entre algo que é físico, mas que é espiritual, em um sentido diferente de espírito. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo um contraste entre físico e espiritual. Entre o pó do qual Adão é feito e aquilo do qual Jesus é feito, de espírito. É esse o contraste apresentado aqui. Portanto, essa reinterpretação proposta aqui por Norman Geisler não tem pé nem cabeça, é igual minhoca. Veja um ponto bem claro sobre isso em 2ª Carta aos Coríntios 5,16. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne,
Contudo, agora não o conhecemos mais desse modo. Gente, precisa desenhar? Não é claro isso? Ou por acaso a carne aqui se refere à carne pecaminosa de Cristo? Agora Cristo vai ter pecado. Gente, é óbvio. Portanto, 1 Pedro 3,18 diz claramente: ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. Então aqui nós vemos que é evidente o contraste entre aquele corpo que Jesus tinha e aquele que ele recebeu. Estes contrastes, estas antíteses propostas aqui, elas não têm pé nem cabeça se Jesus tinha a mesma carne que ele tinha antes da ressurreição. Não faz sentido. Você tem que entender a intenção do autor. Por que é que o autor contrastaria a carne com o espírito na ressurreição de Jesus, se Jesus ressuscitou com a mesma carne de antes? Não faz sentido. É só você pensar um pouquinho. O próprio Jesus deixou bem claro que espíritos não têm carne e osso. Por isso que Jesus precisava se materializar para que as pessoas o vissem e o tocassem. Por quê? Porque espírito não tem carne e osso. Então, naquele momento, Jesus se materializou. Ele deixou de ser um espírito e se materializou. Veja aqui em Lucas 22:19 que diz: isto representa o meu corpo, disse Jesus, que será dado em benefício de vocês. Veja só, será dado. Qual é o propósito de Jesus dizer: olha, eu vou dar o meu corpo em benefício de vocês, mas depois eu pego de volta, tá? Gente, não dá. Gente, a gente tem que pensar. Se Jesus deu o corpo dele, ele não pode tomar de volta. Isso não é resgate. Outro ponto bem claro e indiscutível nesse assunto é João 6,51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De fato, o pão que eu darei é a minha carne. Então Jesus está fazendo uma analogia, né? O pão da vida, eu sou o pão da vida. Imagina Jesus dizendo que ele daria a sua carne, mas depois ele pega de volta. Veja só, a gente tem que pensar, a gente tem que tornar isso de forma mais racional. Eu vou mostrar um videozinho aqui para você perceber como é que seria se Jesus tivesse pego de volta o corpo que ele falou que daria em benefício da humanidade. E diga, não quero meu algodãozinho doce, hein? E vai me dar? Se você quiser. Não, primeiro você disse vai me dar. Não. Primeiro me disse você quer. Não, porque você sempre fala a mesma coisa. Você diz quer e eu digo sim, aí você diz compra. Mas que pena, porque hoje eu tinha pensado em dar um pedaço. Me diga, você vai querer ou não vai querer? Sim. Comprar. Bem, você acha que Jesus realmente fez isso? É aquilo que eu falei. Você tem que prestar atenção na implicação daquilo que você diz. Na implicação do argumento. Cada vez que você for fazer um argumento, pense no seguinte ponto. Se eu disser isso, no que isso vai implicar? Qual será o resultado disso? E aí você tenta ver as possibilidades. Então, se você disser que Jesus deu o corpo dele, mas depois ele ressuscitou no mesmo corpo que ele falou que daria, então, na verdade, ele não deu o corpo, ele deu e depois ele pegou de volta. Que baita resgate é esse? Isso não é resgate. Você anula o resgate. Entenda a implicação daquilo que você diz. Esse é o segredo para você ser um grande apologista. Quando os evangélicos começam a fazer isso, eles passam a concordar com as doutrinas das testemunhas de Jeová. Então nós concluímos aqui esse vídeo e esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre a ressurreição de Jesus e sobre a ressurreição celestial daqueles que serão chamados para reinar sobre a terra com Cristo.